Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, celebrando a festa da Natividade de Maria, contemplamos a origem humana e a origem divina de Jesus, nosso Senhor. À semelhança de Maria e José, somos chamados a permitir que Deus haja no mundo em favor de todos os seus filhos, nossos irmãos. Então, que nós possamos participar fervorosamente e jubilosamente desta liturgia. Então, a primeira leitura está em Miqueias, capítulo 5, versículo 1 a 4. Miqueias, capítulo 5, versículo 1 a 4. Tu, Belém, Éfrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto, tiver dado à luz. Então, o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz. Então, a primeira leitura fala para a gente, sobre a predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. E aqui, o profeta Miqueias fala: Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz. Então, aqui, nessa primeira leitura, já está se falando do nascimento de Jesus. Então, aqui, ele estenderá, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Então aqui, o profeta Miqueias já está preparando, as pessoas para o nascimento do Messias, para a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 16, depois o versículo 18 a 23. Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 16, depois o versículo 18 a 23. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Farés e a Zará. E Farés gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nassom. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Racabe e a Boz. E Boz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asaf. E Asaf gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Osias. E Osias gerou a Joatão. E Joatão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, o evangelho que eu acabei de ler, né, nessa festa da Natividade de Maria, é composto de duas partes distintas, mas complementares. Ambas se iniciam com a expressão a origem de Jesus. A primeira parte é a genealogia de Jesus desde Abraão até José, esposo de Maria. Por meio desse recurso literário, torna-se expressa a origem humano-judaica e a interação e a inserção na linhagem davídica do filho de José e Maria. Jesus é o Messias de Israel, o esperado Messias, filho de Davi, né, que a gente viu na primeira leitura, no profeta Miqueias, né? Então, Jesus é o Messias, né? O que foi falado na primeira leitura se concretiza aqui no Evangelho. Então, a segunda parte, por meio da manifestação em sonho do anjo do Senhor a José, revela-se a origem divina do Messias Jesus. José, da descendência de Davi, recebe Maria como esposa, aquela que concebeu pela ação do Espírito Santo. A respeito do nome do Messias, Filho de Deus, nascido de Maria, 2 versículos nos ajudam a entrar no mistério salvífico da origem e da missão de Jesus. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos pecados. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Então, Emanuel significa relação, intimidade, união, consolação, alegria, força, troca. Então, ele está sempre conosco, em nossa companhia, tá certo? Então, isso, né, tá em Silvano Fauci, uma comunidade, lê o Evangelho, né, de Mateus, página 23, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.